Um dos maiores desafios do bullying é quando a internet se torna popular, né? Ela acaba sendo popularizada e todo mundo tem acesso às redes sociais, a postar, a falar, muitas vezes de forma anônima. É o que a gente chama do cyberbullying. Então, enquanto ele estava ali num ambiente controlado, que era a escola, que era uma aula extra, em casa, havia a possibilidade da gente identificar e fazer algo com isso. A partir do momento que vem a internet, as redes sociais, isso se expande e se perde o controle. Então, qual que é a melhor forma da gente fazer com que o adolescente se conscientize, não só o adolescente, mas como toda a sociedade, né? Não basta só campanhas de prevenção, não basta só palestras. A gente tem que trazer aquela pessoa para exatamente ter a consciência de que o bullying ele vai deixar marcas. Essas marcas, cada um vai lidar com elas de uma forma. O que pode ser um trauma para mim, não vai ser um trauma para outra pessoa, né? Somos indivíduos que reagem e que respondem ao mundo de formas diferentes. Mas, sem dúvida, o bullying deixa alguma marca onde a pessoa, na tua vida adulta, ela vai dar algum tipo de resposta. Então, isso é muito subjetivo, é muito particular, né? Cada um vai ter que entender, se reconhecer, buscar ajuda profissional para lidar com essas questões que aconteceram na adolescência, né, em como isso afetou. Mas é sempre importante, dentro do ambiente escolar, a gente trazer o aluno como protagonista. Né? O aluno ele tem que entender que o que ele faz gera consequências. E não é numa palestra, não é somente numa conscientização. Né? O aluno ele, muitas vezes não está interessado nisso. Então, é necessário com que a gente faça com que ele tome essa consciência de que as ações dele vão ter uma consequência, muitas vezes a longo prazo, onde ele não vai ver, mas também a curto prazo, né? Como infelizmente a gente tem questões de suicídio de jovens e adolescentes, crianças que não dão conta da carga, né, que o bullying proporciona. A terceira pergunta é sobre como os pais e os alunos podem fazer diante de uma escola que causa algum tipo de desconforto emocional. Bem, o ambiente ele é um fator importantíssimo para a nossa saúde mental, né? Tanto que a gente fala, e hoje em dia se popularizou o conceito de ambiente tóxico, né? O tóxico se popularizou, muitas vezes até usado de forma errada, mas a gente tem que entender que não basta somente pagar uma escola que seja com os melhores recursos, o melhor material didático, que ela esteja localizada no melhor bairro, uma escola particular no caso, ou uma escola pública que ela seja considerada como referência. A gente tem que entender como nós nos encaixamos, no caso do aluno, naquele lugar. E muitas vezes a gente tem um conflito, primeiro, dentro de casa, onde os pais não conseguem ouvir seus filhos, e consecutivamente os filhos não conseguem comunicar aos pais, porque comunicação hoje em dia é algo que está cada vez se tornando mais complexo, né? Tanto por causa da tecnologia, a gente se fala por mensagem, né? A comunicação até verbal mesmo, muitas vezes ela fica entroncada, mas entender qual é o ambiente que a gente está inserido, né? Muitas vezes a gente não pertence àquele lugar e está tudo bem, né? Muitas vezes aquele lugar é o único lugar onde a gente pode estudar. Se a gente for pensar numa realidade de uma cidade do interior, você não vai ter tantas opções como uma capital. Então o que a gente vai fazer? Né? Sempre pensar num ambiente saudável. A escola ela é um lugar plural. Né? Então, deve ser levado em consideração a diversidade. Então, aceitar todos, independente de etnia, de religião, de orientação, de questões políticas. A escola é um lugar que é para todos, para receber todos. Então, pais e alunos, eles devem participar da comunidade, né? Tanto que a gente fala isso, é a comunidade escolar, né? Ir nas reuniões, os pais participarem de forma ativa da vida escolar do filho, atender às solicitações da escola quando são chamados, né? Muitas vezes
o aluno está lá, tem problemas de questões pedagógicas, a escola convoca os pais e eles não aparecem. Só aparecem em última instância, lá para o final do ano, quando tem um processo de reprovação. Então, é um acompanhamento diário. Não é só porque o filho está no ensino médio, por exemplo, que o pai vai deixar aquele adolescente, aquela criança de lado, porque acredita que ele já é maior. Não, os pais eles têm essa obrigatoriedade de acompanhar e de cobrar, né? Sempre sabendo o que está acontecendo, conhecer os professores, conhecer os funcionários da escola, entender aquele lugar, respeitar a diversidade. Também muitas vezes o que acontece é que pais e alunos, eles querem que os professores e os pais se adaptem a eles. E não é assim que funciona, né? Eu falo para os meus alunos, vocês têm 12 professores, eu tenho mais de 1.000 alunos. Então, aonde que fica a facilidade de se adaptar a quem? Mas é claro, tudo pode ser conversado, tudo pode ser esclarecido, né, dentro de uma comunicação bem assertiva. Bom, a minha trajetória como professor, ela aconteceu há 10 anos, né, foi uma mudança de carreira que eu resolvi ter, né. Então, eu me formei em filosofia. E eu falo e converso até com os meus alunos, eu explico que ser professor não é uma missão, né? Porque a gente acaba romantizando e não dá pra gente trazer dessa forma. Como professor é uma vocação. Não, professor é uma carreira, é uma profissão como todas as outras e merece o devido respeito, né? Infelizmente, nós temos no nosso país o professor que ele é desvalorizado, né? Ainda mais nos últimos anos, com a polarização política. Eu que dou aula de filosofia e sociologia, eu tenho que tomar sempre muito cuidado com a minha fala, porque o aluno pode ouvir, e o aluno normalmente ele ouve também o que ele quer, leva para casa, aquela fala tirada de um contexto se torna um recorte, é devolvido para a escola, né? Então, eu tive que aprender ao longo desses anos de que, primeiro, nem tudo, nem tudo que a gente pensa se deve falar. Parece até uma besteira, né? Mas realmente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é dito. Porque até mesmo o que é dito dentro do contexto da ciência pode ser mal interpretado. Quando a gente fala, por exemplo, de religião, né? Religião é um assunto mega delicado. E você que é um professor de história vai falar que a Igreja Católica cometeu assassinatos durante as cruzadas, né? Um aluno ele pode se sentir ofendido por isso. Da mesma forma que a gente teve também cruzadas protestantes, né, que mataram tanto quanto e não se fala, né? Então é sempre ter um cuidado, entender que o adulto da relação é o professor, né? No caso sou eu. Então estava dizendo, eu falo para os meus alunos que a minha atuação como professor é um resgate, porque na minha infância, na minha adolescência, eu não tive bons professores, né? Eu tive isso lá na década de 90, eu tive professores que era passar a lição na lousa, a gente copiava, não havia um debate, não havia um senso crítico, né? E o tempo mudou, as formas de ver o mundo, a educação, ela mudou, né? Hoje em dia já se sabe que quando a gente fala de uma educação bancária, né, um sentado atrás do outro, onde o professor fala durante 50 minutos, ela não é mais produtiva, né? A neurociência está aí para falar que a gente consegue manter o foco numa palestra, numa aula durante 15 minutos. Depois disso a gente perde o foco. Então o professor ele tem o desafio de estar sempre reinventando. E quando eu era adolescente, estudante, eu tive professores que até desacreditaram de mim. Houve uma situação onde no terceiro ano do ensino médio, isso nos anos 2000, né, a gente não tinha tanto acesso à informação. Eu perguntei para uma professora de português, né? Eu falei, como que a gente faz para entrar na faculdade? E foi uma frase que me tocou, uma resposta que me marca até hoje. Ela olhou para mim e falou, você entrar numa faculdade, desiste que isso não é para você, né? Então, assim,
Eu falo que ser um professor é um resgate, né? Que o professor tá ali num papel muitas vezes de poder, mas ele também é um ser humano. A gente também comete erros, a gente chora, a gente ri, a gente acerta, né? Mas o professor é um ser humano e muitas vezes o professor ele é muitas vezes não, o professor é alvo de ódio, de intolerância, de desagrado, de preconceito. Então, não é uma missão, não é uma vocação, é uma carreira, é uma profissão que ela deve ser tratada com o devido respeito, né? Como qualquer outra. Eu acredito que tem que se quebrar essa romantização que se fez do professor, porque senão a gente vai continuar vivendo nesse mundo de Alice, né? E tendo salários muitas vezes inferiores à média do mercado, né? Mas com um curso superior. Então, finalizando, né, o que eu digo é que eu resgatei aquilo que eu não tive e entrego para os meus alunos o professor que eu gostaria de ter tido. Claro, é uma visão minha. Não é o que os meus alunos pedem e esperam. Mas eu procuro fazer isso de uma forma mais humana possível.